Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Fabrício e vamos dar continuidade hoje na nossa aula sobre as questões da Terra como sistema. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os desastres naturais. Primeiramente, o que é um desastre natural? É aquilo que acontece quando foge da ação do homem, né? É algo natural, ocorrido pelo sistema no qual a gente vive, né? Seja ele na Terra, seja ele na atmosfera, ou seja ele embaixo da Terra. Agora eu vou compartilhar a tela, não vou me aprofundar muito nessas questões, porque eu quero explicar para vocês cada um dos conceitos, tá? Então vamos lá. Já vou compartilhar aqui. Já adianto que não vou me aprofundar tanto assim em cada conceito, porque eu quero que a gente faça um trabalho de pesquisa, e aí vocês vão se aprofundar em cada um desses temas, e aí a gente vai entender mais como funciona cada um deles, tá? Então vamos lá, desastres naturais na Terra, certo? Vamos lá. Quando a gente fala em desastres naturais, a gente tem que entender quais que são eles e quais são as classificações deles. Aqui eu separei alguns deles, né, alguns principais, que é o que a gente mais ouve falar nos dias atuais, e eu vou me aprofundar um pouquinho em cada um deles. Logicamente, pessoal, que eu não vou me aprofundar as causas, razões contextuais de todos lá no íntimo de cada um. Eu vou passar os conceitos básicos para que vocês entendam como funciona basicamente cada um desses conceitos que eu estou falando para vocês. Primeiramente, a gente vai falar de tempestades, que são aquelas chuvas muito fortes. Beleza? Vamos lá. Quando a gente fala em tempestades, ela pode ser de várias formas. Pode ser uma tempestade de chuva, neve, granizo, areia, raios, entre outros tipos de tempestades. Não é só de água, por exemplo, né? Digamos assim, água em forma líquida. Ela pode ser em outros formatos, né? Inclusive de areia e de raios. Quando a gente fala em tempestades, ela pode ser altamente destrutiva a uma cidade, a um local, uma região, se a precipitação, o que é essa precipitação? Se a questão da água for muito alta, então se chover em grande quantidade de água, certo? As tempestades também, elas podem gerar inúmeras coisas, né? E inúmeros desastres nas cidades, como por exemplo aconteceu em Lages faz mais ou menos alguns meses, uma tempestade muito forte que deixou alguns bairros sem luz, quedas de árvores, torres de energia, entre outras coisas. E as tempestades, elas estão em geral associadas a um tipo de nuvem, que é uma nuvem chamada cumulonimbus, que ela fica mais ou menos entre 1.000 e 3.000 metros acima da Terra, né? Acima de onde vivemos, né? E para a gente entender como se acontece os fatores de uma tempestade, ela tem três fases um pouco complexas para se acontecer uma tempestade, que é a umidade relativa do ar, a instabilidade da atmosfera e os mecanismos forçantes. Quando a gente fala em tempestade, em chuvas fortes, torrenciais, digamos assim, a gente tem que analisar a fundo as questões. Por quê? Porque geralmente, na sua maioria, ela acontece no período vespertino, entre as 16 e as 18 horas, né? Geralmente ela acontece de tarde. Não necessariamente que sempre vai acontecer nesse horário, mas geralmente ela acontece nesse período entre 16 e 18 horas. Por que nesse período? Porque esse é um período de instabilidade em questão do tempo. Geralmente é um dia que está muito quente, e do nada ele fica ameno, e aí essa concentração de massas frias e massas quentes de ar acabam acontecendo é, fatores para que se aconteça uma chuva muito rápida, e aí são fatores que acontecem para ter uma tempestade muito forte, certo? Então, as tempestades basicamente são isso, chuvas muito fortes, né? E com ventos até mais ou menos 100 quilômetros por hora. Quando são ventos acima de 100 ou 120 quilômetros por hora, a gente pode comentar que é outra coisa. Pode ser um tornado, pode ser um ciclone ou outra coisa, beleza? Então, tempestades basicamente é isso. Não vou me aprofundar como que se forma a chuva, porque a gente vai ter uma matéria só sobre chuvas e nuvens, né? Formação de nuvens e chuvas. Então, não vou me aprofundar nisso agora, beleza? Outro ponto que a gente vai falar aqui é os terremotos, mas eu já falei na aula passada, eu já expliquei como que ele funciona, como que funciona no interior da Terra, né? E algumas coisas que a gente tem que entender que os maremotos e tsunamis são forças que ocorrem dentro dos mares. Não vou me aprofundar nisso, porque eu já falei na aula passada, e alguns dos conceitos que estão aqui
nessa página aqui, eu vou falar mais para frente. Então, terremotos a gente já viu na aula passada, tem uma aula só sobre terremotos, então não vou me aprofundar nisso. Outro conceito que eu gosto de falar são os ciclones, tá? A gente tem que entender que ciclones, né, eles são os mesmos termos como furacão e tufão, só que são nomes regionais, intensos de região para região, mas a gente vai entender mais para frente. Então vamos lá. O que são basicamente os ciclones? São causados pela movimentação de ar em zonas baixas de pressão atmosférica. O ar quente, obviamente, sobe, né? E o ar frio, obviamente, desce, certo? Provocando uma redução atmosférica e, consequentemente, essa mistura de ar quente e frio vai fazer com que essa pressão desça para a Terra, certo? Então, ali, assim, com isso, né, existe uma grande liberação de calor provocada pela condensação, quando o ar quente úmido sobe, né, e se condensa, né, rapidamente. Consequentemente, aquece as massas de ar, que geralmente são frias, certo? Que origina um processo de convecção e criando uma área de instabilidade na atmosfera. Obviamente, iniciando, então, um ciclone, né? Então, para a gente entender, né, essas questões dos ciclones, é a questão de encontro de massas de ar quente e fria vão causar ciclones. Como já disse, eu não vou me aprofundar tanto nisso, porque vocês vão fazer uma pesquisa sobre isso. Eu estou dando os conceitos bem básicos do que acontece, certo? Vamos lá. Furacões, né? É a mais poderosa tempestade do nosso planeta, se chama furacão. O furacão, ele é um ciclone tropical que se tornou intenso com os ventos girando em sentido horário no hemisfério sul, então no nosso hemisfério, né, no hemisfério sul. Quando a gente fala em hemisfério norte, isso a gente tem que se basear pela linha do Equador, acima da linha do Equador, hemisfério norte, abaixo, hemisfério sul, certo? Quanto mais baixa a pressão, né, em questão ao centro, ele está comentando aqui, né, que ele, no hemisfério norte, ao redor do centro de baixa pressão. Então, no norte, eles têm baixas pressões no centro, entendeu? Então, as questões de pressão. O que eu quero falar agora são as questões do vento. Por quê? Porque para ser um furacão tem que ter ventos acima de 119 km por hora. Abaixo disso são tempestades severas. Então, até 119 km por hora, os ventos são considerados um furacão, certo? Agora eu vou explicar para vocês como que funciona e quais são os fatores que fazem a formação de um furacão, certo? Então, o que acontece? O furacão acontece no oceano e vai para o continente. O que tem que acontecer no mar para que se exista um furacão? Primeiro, as águas do oceano têm que ficar iguais ou superiores a 27 graus, certo? Então, uma água teoricamente quente, né? E aí, quando essa água se torna quente, com 27 graus ou mais, ela vai evaporar mais rapidamente, criando uma grande umidade no ar, certo? Depois disso, essas massas de ar quente e frio vão se formar furacões, ok? Então, furacões, eles sempre vão acontecer no mar e vão em direção ao continente, ok? Quando eles chegam no continente, obviamente, eles perdem um pouquinho de força, beleza? Mas, claro, lógico, quando o furacão acontece no meio do mar, é óbvio que ele vai causar consequências, porque ele vai girar e, obviamente, naquele local do oceano onde ele vai pegar, ele vai afastando e, quando chega no continente, vai criar ondas grandes, ok? Aqui, como já falei, ele precisa, para ser um furacão, ventos acima de 120 km por hora e diâmetros entre 200 e 400 km, ok? Quando a gente fala em furacão, né, ele acontece apenas na porção leste do Oceano Atlântico. Vai ter um mapa para que a gente entenda quando é um furacão e quando é um tufão. Furacão na costa, na porção leste do Oceano Pacífico, seja ela nos Estados Unidos, né, digamos assim, e a porção oeste, mais ou menos na Ásia, no Japão, né? Mas vai ter um mapa para a gente entender isso. Esse aqui é o mapa. Ó. Notem que aqui tem um mapa só do Oceano Pacífico. Quando ele acontece na costa, né, da América, por exemplo, é na costa leste, então ele vai ser um furacão. Quando se acontecem esses tipos de contextos de ventos na Oceania e na Ásia, vai ser um tufão, que é o que eu vou explicar para vocês agora. Tufão, ele necessita de uma área mais ampla de oceano, né? Notem que o oceano aqui é um oceano grande, né? Então fica mais fácil de se criar um tufão, né?
E ele precisa também de ventos contínuos acima de 118 quilômetros por hora, certo? Então, ele fica na costa oeste do Oceano Pacífico, né? Mais próximo da região norte, então mais próximo do Japão, da Coreia do Norte e Coreia do Sul. O tufão tem uma extensão geográfica maior que a do furacão, então ele é um pouco maior o diâmetro, é acima de entre 300 e 500 quilômetros, né? E ele não forma aquele olho do furacão, como a gente está habituado a ver nos filmes e também na televisão, certo? Quando ele se forma também longe da linha do Equador, então mais ao norte da linha do Equador, ele não é chamado, e em águas frias ele não é chamado de tufão, é chamado de ciclone extratropical, ok? Outro ponto que não é só ao norte, ele acontece ao sul também da linha do Equador, e nós aqui em Santa Catarina já tivemos algumas vezes ciclones extratropicais, né? Que são consideradas em águas frias, né? Que se condensam em águas frias. Beleza? Aqui vamos falar também um pouquinho sobre tornados, que tem um tempo de vida bem curto, né? Geralmente, no máximo, 30 minutos, quando é muito grande, 1 hora, e eles são bem menores que furacões. Os furacões, eles duram geralmente entre 1 a 4 dias, né? Notem que as televisões sempre falam, o furacão ainda está ativo e tal. E os tornados não. Tornados são curtos. E ele ocorre com a chegada de frentes frias. Então, quando vai chegar uma frente que vai diminuir a temperatura de um lugar que está muito quente, né? Ele acaba tornando esse lugar mais instável, porque ali existe uma convecção de ar quente. Com a chegada da frente fria, ele causa a questão do tornado, certo? Então, como já falei, as superfícies continentais estão aquecidas pela massa de ar quente que havia ali, né? E isso vai gerar ventos verticais, contribuindo para o desenvolvimento de uma tempestade que vai dar início a um tornado, certo? Quando o tornado atinge o oceano, ele é chamado de tromba d'água, certo? E um tornado pode ter uma largura menor que 30 metros, então 30 metros de altura, né? E quanto mais, aliás, um tornado pode ter largura, né? A largura de 30 metros e a altura de 2,5 km, beleza? Outra coisa aqui que o tornado percorre um caminho irregular, ele não segue um caminho, né? Outra questão do tornado que ele pode causar pulos, digamos assim, né? E ele pode mover-se em linha reta ou trechos sinuosos, que é questão de curvas, né? Estima-se também que a velocidade que ele atinge é 450 quilômetros, dependendo de cada tornado, né? E não tem como medir porque os instrumentos, não tem como você colocar um instrumento no meio de um tornado, né? Porque eles são muito fortes, né? E os tornados têm uma questão que a maioria deles, né? A sua grande maioria são no hemisfério norte, né? E eles possuem a rotação horária, como a rotação do relógio, né? E o tornado se diferencia dos furacões por se formar no continente, beleza? Então, furacões começam no oceano e os tornados se iniciam no continente, certo? Os tornados são medidos pela intensidade dos estragos que causam nas cidades, obviamente, com os estragos nas casas, mortes, independente de outras coisas, e não pelo seu tamanho físico. Se um tornado acabar passando por um local que não tenha ninguém, a escala dele vai ser pequena, porque não estragou nenhuma casa, não matou nenhuma pessoa. Mas às vezes é um tornado gigante, mas que não causou nenhum estrago ao ser humano. Já se ele for um tornado pequeno e causar muitas mortes e muita destruição, a escala dele vai ser alta. O nome da escala que mede os tornados se chama escala Fujita. No próximo slide vai ter um exemplo de como que ele faz, né? Aqui ele fala uma questão que os tornados podem ser fracos e violentos, ou podem ser pequenos e violentos, entre outras coisas, e aqui está o tipo de escala, né? F0 até F6, né? Que é um tornado que até hoje nunca aconteceu. Vamos seguindo aqui. Outro fator que é um desastre natural são as secas, né? A gente já passou por áreas de instabilidade, né? E na questão de dificuldades para ter chuvas em um determinado local. No Brasil, a gente passa isso na região de Santa Catarina em determinadas épocas do ano, áreas sazonais, entre a primavera e o verão, né? E no Nordeste brasileiro, a gente sofre muito com as questões das secas, né? A seca também, como já estava comentando, pode ocorrer em qualquer lugar do mundo, dependendo das questões do local, né? E ali ele fala também dos desertos que recebem pouca
pouca chuva ao longo do ano e alguns deles têm seca permanente. Alguns lugares têm seca sazonal, que é aquilo que eu já comentei, chove em algumas estações do ano, né? E ela vai se alternando, né, ao longo dos anos, né? Já outros locais do mundo ou do Brasil podem enfrentar uma seca a qualquer momento do ano, né? Por exemplo, pode ter uma mudança climática que vai interferir e não ter chuvas em determinado local. Por exemplo, as queimadas que está acontecendo no Centro-Oeste, ela pode ter uma influência em outras regiões do Brasil, certo? Certo? As secas também são resultado de mudança na atmosfera, né? Obviamente, com as massas, né, que elas circulam por todo o planeta, ela vai se alterando ao longo do nosso planeta, né? E aí vai causando secas em determinados locais, certo? Outro ponto que a gente tem que entender é que as chuvas, elas acabam influenciando na questão da movimentação das nuvens, né? Porque essas correntes de ventos, ela acaba levando nuvens para outros lugares e para outros não. E aí, por causa desses motivos, podem ocasionar secas em determinadas áreas, certo? Outro ponto que a gente tem que entender sobre as secas, que são as correntes oceânicas, tá? Que também interferem na temperatura e na umidade do ar em determinadas regiões, levando a chuva para outros ambientes ou trazendo as chuvas para o centro do oceano, e aí não traz para o continente, e aí as pessoas que moram no continente vão sofrer com secas, beleza? Aqui algumas imagens sobre secas, né, aqui no Brasil, né? Vamos lá, agora vamos falar um pouquinho sobre vulcão. Quando a gente fala em vulcão, né, erupções vulcânicas, a gente tem que entender que para existir uma erupção vulcânica, tem que ter movimentos de placas tectônicas. Independente do que aconteça no globo terrestre, para se acontecer uma erupção vulcânica, tem que acontecer movimento das placas tectônicas, ok? Ficou claro isso? E é óbvio que, como no centro da Terra, como já falei, existe uma enorme pressão de temperatura, o magma sobe, chega na litosfera, diminui sua temperatura e volta, né, para o centro da Terra. Obviamente, quando ele chega próximo à saída da Terra, é óbvio que com rupturas e com movimentos de placas tectônicas, a lava acaba subindo e chegando a causar erupções vulcânicas. Vou tentar explicar para vocês esse contexto, beleza? Primeiro, como se formam os vulcões. Como eu já falei, ela está associada à existência das placas tectônicas. Como já falei na aula passada, a litosfera não é formada por um bloco rochoso. Ele está em constante movimento, né? Ele não é o único imóvel que fica parado abaixo dos nossos pés, não. Eles são considerados semi-rígidos, né? E acabam se movimentando de maneira lenta sobre o manto, né? E continuamente, certo? Essas movimentações podem fazer com que as placas se aproximem, né? Ou se afastem umas das outras. Esse tipo de movimentação faz com que possa acontecer a erupção dos vulcões, certo? Como já falei na aula anterior, essa movimentação no interior da Terra se acontece devido às altas temperaturas no interior do planeta, e esse calor faz com que as coisas acabem se movimentando, né? A questão do magma acaba se movimentando, fazendo com que o calor existente no núcleo seja transferido para as outras camadas. Então, ela vai subindo, né? Assim provoca as movimentações das placas no manto terrestre, beleza? Aqui o mapa explicando aonde estão os vulcões, né, pelo mundo. Notem que aqui na América do Sul, a maioria dos vulcões estão na região do Chile, né, e estão na costa oeste da América, né. Notem aqui dos Estados Unidos, até no Chile, o tanto de vulcões, e estão também na costa oeste do Oceano Pacífico. Notem que aqui no Japão temos inúmeros vulcões ativos ou inativos, né. Então, aqui é só um mapa mais para vocês, né, entenderem. Outro ponto aqui também que vocês podem notar que é na Islândia, que tem inúmeros vulcões, mas aqui também temos que entender que existe uma movimentação de placas tectônicas, né? Então, onde se tem rupturas de placas tectônicas e movimentos de placas tectônicas, vai ter vulcões, né? Independente do que aconteça, ele vai ter erupções. Então, seguindo aqui, aqui eu trouxe uma imagem para que vocês entendam quais são as partes do vulcões, né? Aqui são as partes principais, obviamente, né? Aqui temos a câmara magmática, aonde entra a lava, né? A cratera é onde sai, né? A lava é onde sai, né? Os gases ou a lava em si, né?
O cone vulcânico é aquela formação, né, de um cone mesmo, cone vulcânico, né? O material piroclástico é o material que sai, né, o material, o magma ou os gases, né? E o que faltou aqui? E a chaminé é como se fosse uma chaminé de uma churrasqueira mesmo, é as paredes do vulcão, então bem tranquilo. Aqui também os tipos de erupção, né? Erupção eflutiva, quando sai apenas gases. Erupção explosiva são aquelas que é como se acontecesse uma bomba, né? Ela sai explodindo do centro da Terra, né? E a erupção mista são aquelas que são explosivas com gases, digamos assim, né? Notem que elas acabam saindo gases e lava junto, né? Aqui sobre as atividades dos vulcões. O vulcão ativo apresenta atividade, ou seja, demonstra sinais de instabilidade. O que são esses sinais de instabilidade? São que pode acontecer uma erupção a qualquer momento. O ser humano não tem como prever quando que um vulcão vai voltar a ser ativo ou não, ou quando ele vai soltar a lava ou vai entrar em erupção. Outra atividade é a dormente, que ele não está em atividade, mas ele pode voltar a ter atividade se por acaso tiver movimentos de placas tectônicas intensas abaixo dele, ele pode voltar a ter erupções. E o extinto, que não possivelmente não vai ter mais erupções vulcânicas nesse vulcão, ok? Aqui no Brasil temos alguns, em alguns lugares, inclusive aqui em Lages, muitos geólogos acham que aqui era um vulcão, né, pela formação de alguns montes por aqui e também pela questão da terra em que vivemos, mas não vou me aprofundar nisso, beleza? Aqui eu não vou me aprofundar nesse aqui, mas são os tipos de vulcões, mais a título de informação, se vocês quiserem ler, né? Os motivos aqui, separei os 5 principais aqui, que é o vulcão escudo, escórdia, estratovulcões, caldeira e vulcão submarino. Vou me aprofundar apenas nesse aqui, que é o vulcão submarino, que ele ocorre no meio dos oceanos, né? E acontece a erupção, né? Como ele não consegue chegar na atmosfera, ele é responsável pela formação do assoalho do oceano, beleza? Seguindo aqui, né? Acho que ficou clara a questão dos vulcões, né? Não estou tentando não me aprofundar muito, porque são muitos conceitos técnicos, né? E eu acho que a intenção da aula não é isso. Um dos desastres naturais que eu quis trazer para vocês são as inundações. Esses outros que eu comentei aqui, o ser humano tem poucas ações. Primeiro, porque não tem como prever. Segundo, que o ser humano não pode, por exemplo, provocar um tufão, por exemplo. Mas as inundações é algo que o ser humano, por exemplo, ele pode aumentar as inundações, né? Seja por construções, seja por jogar lixo nos bueiros, entre outros, né? Vou passar os conceitos para vocês aqui, que inundação enchente é o transbordamento de água sobre um território seco. Por exemplo, deu uma chuva muito forte, o rio Cará inundou, começa a encher demais e vai entrando nas casas e nas ruas. Isso é uma inundação. Aqui ele está falando que podem ser perigosas e destrutivas porque podem causar mortes ou doenças, mas nem sempre o seu efeito é negativo. Alguns povos, como no Antigo Egito, né, dependiam das inundações do rio Nilo para cultivar suas plantações. Claro que no contexto que a gente vive hoje, inundações e enchentes nas cidades trazem inúmeros problemas sociais, porque as pessoas perdem casa, as pessoas perdem valores que têm dentro de casa, às vezes, né, acabam perdendo tudo, né? Principalmente as pessoas que vivem em situações de viver próximas aos rios, em regiões ribeirinhas, né? Aqui em Lages a gente tem várias pessoas que moram perto, até próximo do Sedup, ali naquela região do Rio Cará, ali, uma região mais complicada quando se tem chuvas fortes, né? E que sofrem muito com isso. Aqui também mais um contexto aqui de causas das inundações, né? Que eu peço que vocês leiam isso, né? E aqui ele só fala que as inundações podem ser piores quando não existem muitas árvores, né? Nas margens dos rios, né? São as matas ciliares, digamos assim. Vou me aprofundar nisso mais para frente, quando a gente falar em vegetação brasileira, né? Por causa da absorção da água, né? E o resultado disso é um volume maior de água, né? Então, aqui as causas das inundações são inúmeras, né? Mas a ação humana nesses casos aqui tem total valor, porque o ser humano acaba degradando o meio ambiente e acaba
poluindo, né, os nossos rios e aí vai causar inundações, beleza? Aqui também são inundações repentinas, que são quando as chuvas acontecem sem previsão, por exemplo, um dia está muito frio, logo fica muito quente e acontece uma chuva rápida, uma tempestade, por exemplo, vai inundar rapidamente, as pessoas não têm nem como fugir ou como sair de suas casas, né? Então, deixo para vocês lerem isso aqui. Aqui algumas fotos sobre inundações, notem que nessa foto abaixo aqui inundou praticamente a cidade inteira, né? Então, ou um bairro, né? Notem que aqui do lado esquerdo tem um rio, esse rio aumentou muito a sua vazão e acabou agredindo a cidade, né? Então, notem que a população vive próxima ao rio, acabou sendo afetada, né? Então, aqui um último aqui, o que é um desastre. Esse aqui eu peguei do site da Defesa Civil, né? O que eles entendem por desastre, né? Que são produtos e também processos decorrentes da transformação e do crescimento da sociedade em modelo global, né? Fatores socioambientais, modos de vida, vulnerabilidades sociais, entre outros, né? Aqui a gente está falando sobre as consequências do desastre, tá? É claro que eu já citei exemplos que o ser humano pode aumentar os fatores de uma inundação? Pode, mas lá nos primeiros, tufão, maremoto, terremoto, o ser humano não tem como aumentar ou diminuir isso, pelo fato que a gente não tem ação nisso. É uma coisa natural da Terra. Acontece em todos os planetas essas questões naturais, beleza? Não é uma questão só da Terra, certo? É que ele fala são eventos adversos que causam grande impacto na sociedade. Óbvio, né? Qualquer desastre natural vai causar impacto para o ser humano, né? Aqui também ele fala que os desastres são aqueles gerados pelas ações ou omissões humanas, né, como acidentes de trânsito, incêndios, indústrias, entre outros, ou contaminações de rio. E os desastres naturais são causados pelo impacto de um fenômeno natural de grande intensidade sobre uma área ou região povoada, podendo ou não ser agravadas. Beleza, né? E aqui, para finalizar, os impactos ambientais são tidos como desastres ambientais quando seus danos e prejuízos são incalculáveis e de difícil restituição. Não estamos falando só de restituição financeira, né? Mas temos que entender que algumas percas não há dinheiro que compre algumas percas de algumas pessoas, como por exemplo uma casa, como por exemplo alguns artigos pessoais de alguma pessoa, enfim, né? Caso não possua danos ou ocorra em áreas não ocupadas, o fenômeno é apenas um evento natural. Ficou claro, pessoal? Então vamos interromper aqui o compartilhamento. Ficou claro, pessoal? Eu quis ser o mais sucinto possível, porque é um assunto conceitual, um assunto bem complicado de se comentar, porque ele é muito conceitual e a gente teria que ter exemplos em sala para a gente trabalhar, e coisa que a gente não tem em sala. Também, se a gente tivesse em sala, a gente poderia fazer experimentos para vocês entenderem como funciona, mas eu quis que vocês entendessem basicamente como funciona cada um deles. Na próxima aula, eu vou trazer um pouquinho sobre a história da Terra, sobre como ela se iniciou até os dias atuais, e, se der tempo, na próxima aula eu vou falar um pouquinho sobre astronomia, beleza? Eu quero trazer um pouquinho para que vocês entendam como funcionam essas questões de astronomia, beleza? Após a gente terminar essa aula da semana que vem, eu vou passar um trabalhinho para vocês de pesquisa, certo? Vai ser sobre as questões de desastres naturais e vamos aprofundar um pouquinho mais essas questões de ciclones, tufão, terremoto, maremoto, tsunamis, e aí a gente vai se aprofundar nas pesquisas. Combinado? Se surgir qualquer dúvida quanto a isso, eu quero que vocês me perguntem. Sobre essa aula de hoje, o que é para copiar no caderno, o que vocês têm que ter? Eu vou deixar a critério de vocês essa semana. Se vocês acham que tem que copiar tudo, copia tudo. Se vocês acham que entenderam só com eu falando e numa prova futura vocês vão conseguir fazer, não tem problema também. Beleza? Fica a critério de vocês. Eu vou mandar o vídeo, vou mandar um material de apoio e fica a critério de vocês. Beleza? Um abraço, boa semana, fiquem com Deus. Tchau, tchau.